Fala, meu aluno, fala, minha aluna, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Augusto Quaresma, o seu professor de Direito Administrativo e também de Processo Penal. Nós estamos juntos aqui em mais uma oportunidade para dar continuidade às nossas missões, aos nossos objetivos, que sem nenhuma dúvida vão te deixar ainda mais perto do teu resultado positivo, que é sem nenhuma dúvida a aprovação. Vem com a gente que a partir desse momento nós vamos começar um projeto muito bacana, muito interessante de questões. Eu vou estar aqui nos próximos momentos discutindo com você questões que eu selecionei, sobretudo da Banca CESP, tá? Mas existem outras questões também no perfil Certo ou Errado, que eu separei aqui por ser um nível muito parecido com a Banca CESP e algumas até com questões que eu não vi serem cobradas ainda pela Banca CESP, mas que seriam, sem nenhuma dúvida, questão potencial para o teu concurso público. Vocês vão ver que vão trazer uma abordagem muito idêntica àquela demandada pela Banca CESP, que sem nenhuma dúvida vai aparecer no teu concurso público, muito parecida a esse modelo. Beleza? Nesses próximos momentos, nós vamos estar aqui nos dedicando à resolução de questões de concurso público, separadas, com muito carinho, para que você chegue ainda mais perto do teu resultado positivo. Beleza? Eu me chamo Augusto Quaresma, eu sou professor de Direito Administrativo e de Direito Processual Penal. Nós vamos estar aqui juntos demandando muito sobre o melhor que há acerca do direito, acerca das novas modificações, das atualizações, das disposições que a gente precisa estar aqui, sem nenhuma dúvida, demandando, discutindo, te atualizando naquilo que há de mais regular possível, naquilo que há de mais simétrico possível com o nível do teu concurso público, beleza? Você vai receber aqui o melhor de forma atualizada e de forma que vai te deixar preparado para ser aprovado no teu concurso público. Então não deixa de fazer as anotações importantes no teu caderno, de deixar o teu material sempre muito bem amarrado, construído, para que a gente junto possa chegar aí perto, né? O nosso objetivo é gabaritar efetivamente todas as questões que tragam aí assuntos relacionados ao direito administrativo no dia do teu concurso, beleza? Faça ainda uma ressalva. Não adianta você ter o melhor curso preparatório, o melhor material, as melhores anotações, as melhores ponderações, se você não estuda e se você estuda, mas não revisa, tá? É necessário que você estude, que você anote, que você registre e que no momento oportuno você revise efetivamente. Porque estudando e revisando, o conhecimento vai sedimentar, de modo que no dia do concurso público você vai ler a questão, interpretar e saber respondê-la, tá? Então vem junto comigo para a gente te deixar prontinho aí para acertar as questões de direito administrativo no dia da tua prova. Tranquilo? Vamos junto! Para a gente começar a demandar aqui acerca das questões do teu concurso público, eu até já adiantei, fiz um desenho, uma espécie de pirâmide aqui, para que a gente possa estar demandando, né, acerca desse instituto que vamos discutir aqui nessa nossa aula, que é basicamente o estudo, a discussão acerca da administração pública, em que vamos estar aqui discutindo acerca dos institutos administrativos, das técnicas administrativas, de desconcentração administrativa e da descentralização administrativa. Em linhas gerais, eu poderia dizer que a desconcentração administrativa, ela é uma técnica administrativa de repartição de competências, mas é uma técnica administrativa que conserva a sua estrutura. Então, por meio da desconcentração administrativa, eu vou realizar aqui um repasse de algumas atividades que antes eram desempenhadas apenas por um órgão, para que outro órgão desempenhe. Ou seja, eu vou realizar aqui um repasse de atribuições e competências dentro da mesma estrutura em que vai se manter esse vínculo de hierarquia, em que vai se manter esse vínculo de subordinação naquilo que há efetivamente hierarquia e subordinação. Eu posso dizer ainda que a desconcentração administrativa, ela tem a sua base formada no princípio da hierarquia, no poder hierárquico e, sobretudo, no princípio da eficiência, que é um princípio administrativo daqueles previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Logo, é um princípio administrativo expresso, mas não é um princípio administrativo originário. Você precisa lembrar que o artigo 37 ele já foi alvo, já foi objeto
de emenda constitucional, e dentre essas modificações causadas no artigo 37 está a inclusão no caput do artigo do princípio da eficiência, que tem por objetivo essencial fazer com que a administração pública seja cada dia mais eficiente, buscando fazer o melhor com o menor custo possível. Essa é a ideia de eficiência, esse é o objetivo da administração pública, e é nesse sentido que nós vamos demandar aqui, responder nessa nossa primeira questão de prova, em que já fizemos um apanhado, uma explicação básica acerca de desconcentração. Daqui a pouco, em momento oportuno, a gente também vai estar demandando acerca do Instituto da Descentralização Administrativa, que é mais um dos institutos importantes que a gente vai estar demandando aqui para te deixar ainda mais perto da tua aprovação no teu concurso público. Vem para cá. Quando você vê essa questão, você vê a seguinte cobrança. Vinculada ao princípio da eficiência, olha lá, vinculada ao princípio da eficiência, a desconcentração administrativa, olha que eu não estou falando de descem, eu estou falando de desconcentração, tá? Então, vinculada ao princípio da eficiência, a desconcentração administrativa, ela é caracterizada como a distribuição interna de competências, tá? Distribuição interna de competências, é importante que você saiba muito bem disso. A desconcentração nos dizeres dessa questão bem recente, de 2019, vai falar que há uma distribuição interna de competências entre os diversos órgãos de um mesmo ente público. Tá? Nos dizeres dessa questão que nós acabamos de analisar, nós estamos aqui diante de um instituto que é a desconcentração administrativa, que promove, tá? Que pratica, que realiza uma distribuição interna de competências entre os diversos órgãos de um ente público, sendo que essa desconcentração está vinculada ao princípio da eficiência, tudo isso nos dizeres dessa questão. Nós podemos julgar de imediato que essa questão está correta, é justamente isso mesmo, tá? A desconcentração administrativa, e aqui eu tenho o bizu, desconcentração, nós temos aqui um O de que, Augusto? O de órgão. Tá? Então a desconcentração de órgão, ela tem por objetivo realizar uma repartição interna, uma distribuição interna de competências por meio da desconcentração, que é um desdobramento do poder hierárquico, porque mantém o vínculo hierárquico. A desconcentração administrativa não rompe com os cordões de hierarquia. A hierarquia se conserva, a hierarquia continua. Então, essa desconcentração administrativa, ela mantém os cordões hierárquicos. Os vínculos hierárquicos continuam. O que há aqui é uma mera distribuição interna de competências entre órgãos de uma mesma estrutura. Tá? Então, por meio dessa ideia de desconcentração, de distribuição interna de competências, só de saber isso a gente já acerta muita questão de prova. Questão que vai dizer que a desconcentração rompe o cordão hierárquico, questão que vai dizer que a desconcentração faz com que deixe de existir hierarquia. Tudo errado. A desconcentração mantém a hierarquia, ela é fruto do poder hierárquico. Ela tem um desdobramento marcante com o princípio da eficiência. Por que eficiência, Augusto? Porque antes eu tinha um órgão público, tá, que estava sobrecarregado de atividades. E agora eu peguei essas atividades que estavam aqui sem andar, sem funcionar, sem desenvolver nesse órgão e distribuí para 2 órgãos. Então eu tenho esse órgão aqui trabalhando muito mais aliviado e 2 órgãos recebendo uma quantidade suficiente de trabalho também. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter eficiência. Se eu tinha antes um órgão que demorava 5 anos para julgar um processo e eu desconcentrei agora dividindo o trabalho para 3, eu vou ter um órgão que no máximo em 1 ano vai estar conseguindo cumprir o seu papel de julgar aquele determinado procedimento. Beleza? Então, essa é a ideia. A desconcentração administrativa, ela promove uma distribuição de ordem interna. Ela distribui internamente competência. Beleza? Mas mantendo o cordão hierárquico. Lembre-se que a desconcentração, ela tem base firmada no poder hierárquico. Lembre-se disso. Vamos responder mais uma questão. Mais uma questão aqui demandando acerca da desconcentração administrativa, instituto importante para o teu concurso público, técnica administrativa de repartição interna de competências.
Beleza? Essa questãozinha agora aqui é da banca Sebrasp, CESP, é a banca que vai estar fazendo o teu concurso público, questão de 2021, extremamente recente, tá? E eu não tenho a menor dúvida que uma questão como essa será cobrada no teu concurso público acerca de administração pública. Vamos para cá. Se liga, vê só. Quando a gente visualiza essa questão, a gente observa o seguinte: julgue o item que se segue a respeito do Estado brasileiro e da sua organização. Julgue o item que se segue a respeito do Estado brasileiro e da sua organização. São exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta, as agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais. Olá, e as organizações sociais. Me parece que essa questão está incorreta. Vamos analisar? Quando a gente para observar a administração pública direta e a administração pública indireta, quem é que compõe essas duas administrações? A administração pública, é importante que você saiba, ela é uma administração pública, ela se divide em administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta ela é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Do lado outro, a administração indireta ela é formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso é a estrutura da administração pública direta e indireta no Brasil. Tanto a administração pública direta como a administração pública indireta, elas formam o Estado, tá? Elas são integrantes do Estado. E esse Estado, ele compõe o que a gente vai chamar de primeiro setor. Porque nós temos basicamente 3 setores que nós vamos estar aqui discutindo em momentos oportunos. O primeiro setor, ele é formado e marcado pelo Estado. O Estado, ele forma o primeiro setor. No primeiro setor, nós temos a figura do Estado, através da administração pública direta, União, Estados, DF, municípios, e a administração indireta, marcada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Isso é a administração pública, beleza? Que forma o primeiro setor, que é desenvolvido pelo Estado. Ainda é importante que você saiba, e eu quero que você esteja muito bem atento a isso, porque o primeiro setor, esse exercício desempenhado pela administração pública, é o desempenho típico da função administrativa. Então, se você parar para observar, você vai perceber, que a administração pública, ela desempenha de forma típica exercícios do que diz respeito à função administrativa. A administração pública exerce de forma típica a função de administrar. E administrar o quê? Administrar coisa pública. Augusto, então quer dizer que só e apenas a administração pública é quem vai realizar aqui, de fato, o desempenho típico da administração e da função administrativa de uma forma geral? Negativo. Quem desempenha de forma típica a função administrativa é o Poder Executivo. Tá? Inclusive, se eu lhe perguntar quem é o chefe do Poder Executivo do seu estado, você vai falar que o chefe do Poder Executivo, atenção, é o governador do estado e provavelmente você vai falar o nome dele. Se eu te perguntar quem é o chefe da administração pública estadual, você tem que me responder que também é o governador do estado, porque o governador do estado ele é o chefe da administração pública do estado, assim como o prefeito é o chefe da administração pública municipal, assim como o presidente da república é o chefe da administração pública no âmbito nacional. E aí é importantíssimo no âmbito da União, aliás, mais correto falar no âmbito da União, beleza? Ele é o chefe da administração pública no âmbito da União. Presidente da República, chefe da administração pública no âmbito da União. Então nós estamos aqui diante de um desempenho que é exercido de forma típica pelo Poder Executivo no que diz respeito às funções administrativas. Tranquilo? Essas são as observações iniciais. Essa administração pública, ela compõe o Estado, administração direta e indireta. Mas nós ainda temos o segundo setor e nós ainda temos o terceiro setor. O segundo setor é formado pelos particulares, que nós vamos chamar aqui de segundo setor como mercado. Nós chamamos o segundo setor de mercado porque ele é composto por particulares que vão atuar em colaboração com o poder público. Então, se, por exemplo, um Estado ele quer, através de descentralização administrativa, repassar uma parte das suas atividades para uma outra pessoa que não seja uma autarquia,
que não seja uma entidade da administração pública indireta das que nós já estudamos, ele vai contratar alguém do mercado. E aí ele vai celebrar, muito provavelmente, um contrato de concessão, um contrato de permissão, um contrato de autorização de serviço público. Se eu for, por exemplo, trazer aqui, trazer à baila um exemplo em que uma pessoa pegou o exercício ou um desempenho de um determinado serviço público. Imagine que existe um serviço público no seu município. Isso a gente vai discutir muito melhor, inclusive, nas aulas de licitação. Existe um serviço público que é desempenhado no âmbito do seu município. E esse serviço público ele deveria ser explorado de forma direta pelo teu município, através da estrutura que vai ser coordenada pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito. No entanto, o prefeito percebeu que não existia interesse da prefeitura de explorar aquele serviço diretamente. Então ele descentralizou para que um particular, alguém do mercado, uma empresa privada, explorasse a execução desse serviço público, cobrando aí taxas, e quem vai fazer o patrocínio, quem vai manter, quem vai bancar esse serviço público são os usuários. Somos nós que pagamos para usar o serviço. E é quando a gente pagando a uma concessionária de serviço público para que ela continue prestando o serviço. Serviço esse que seria naturalmente do Estado. Mas o Estado contratou alguém do mercado, algum particular, para desempenhá-lo. E esse é o segundo setor, esse é o mercado. Em regra, essas contratações para particulares integrantes do segundo setor devem ser precedidas de licitação. Tá? É realizada uma licitação, o vencedor dessa licitação assinará um contrato administrativo. Essa é a regra, é mais ou menos dessa forma que a gente tem que fazer a nossa condução. Tranquilo? E ainda temos o terceiro setor, sendo que este terceiro setor ele é formado pelas organizações sociais. Ó. Esse terceiro setor, o primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado e o terceiro setor é formado pelas organizações sociais. Aí vem a questão de dizer para mim que são exemplos de entidades integrantes da administração pública indireta, as agências reguladoras, as sociedades de economia mista e as organizações sociais. Errado, né? A gente acabou de visualizar que a organização social não é integrante da administração pública indireta, e sim integrante, tá? E sim integrante, tome nota para isso, integrante lá do terceiro setor do Estado, é onde a gente estuda lá a OS, OSC, OCIP, etc. Beleza? Organizações sociais não integram a administração pública indireta. Augusto, e as agências reguladoras, elas integram a administração indireta? Sim, integram. É o exemplo da Anatel, da Anvisa, da NTT, da ANP, Agência Nacional do Petróleo, tá? São agências que regulam, que servem como verdadeiros reguladores da prática de um serviço público, que é serviço público, mas está sendo desempenhado por meio de um particular, em colaboração com a administração pública, tá? Através da assinatura de um contrato administrativo, que pode ser de permissão, de autorização ou de concessão de serviço público. Demanda que a gente vai estudar em instantes acerca de serviços públicos, e também teremos oportunidade de discutir acerca de licitações e contratos administrativos, robustecendo ainda mais esse nosso conteúdo, esse nosso assunto. Tranquilo? Vamos lá. Questão incorreta, a segunda questão. Vamos agora para a terceira questão para visualizar se ela está correta. A administração pública direta é constituída pelos órgãos e entidades regidos por normas de direito público, como, por exemplo, as autarquias. Então, a administração pública direta é constituída pelos órgãos e entidades regidos por normas de direito público, como, por exemplo, as autarquias. Será que essa questão está correta efetivamente? A administração direta ela é constituída por órgãos? É sim. Tá? A administração direta ela tem vários órgãos. Órgãos esses que surgem, que nascem por meio da técnica administrativa da desconcentração, ó, de órgão. Tá? Só que a questão vai dizer para a gente que a administração direta ela é constituída pelos órgãos, até aqui está perfeito, até aqui está correto, mas a questão também diz que também é regida por entidades, tá? Com normas de direito público, como exemplo das autarquias. A autarquia não integra a administração pública direta. A autarquia integra a administração pública indireta. As autarquias estão na administração pública indireta, beleza? E não na administração pública direta, que é desempenhada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal.
Tranquilo? Massa! Vamos avançar aqui para mais uma questão de direito administrativo, tá? Essa questão não nos deu trabalho, a gente de pronto, de imediato, conseguiu observar que estávamos diante de uma assertiva incorreta, beleza? Mais uma questão da banca CESP. Vem para cá. A nossa próxima questão também é muito interessante. Nós vamos aqui agora responder uma questão extremamente interessante sobre o Instituto da Descentralização Administrativa. Eu tinha acabado de fazer uma introdução acerca do assunto referente à desconcentração administrativa, fazendo algumas ponderações importantes e de prova no que diz respeito ao Instituto, à técnica administrativa da desconcentração. Agora, eu vou demandar com você acerca da descentralização administrativa. Essa que também é uma técnica administrativa que visa a repartição de competências. Mas olha lá, na descentralização, o nosso pano de fundo não é mais a hierarquia. O nosso pano de fundo na descentralização é a inexistência de hierarquia. Quando o ente administrativo, quando o ente federado ele opta por descentralizar, ele entende que o desempenho daquela atividade será melhor desenvolvido, melhor desempenhado, se houver uma gestão descentralizada de serviço. Então eu pego o serviço que está concentrado aqui no município, no estado, no DF, na União, e eu descentralizo. Mas olha a diferença. Na desconcentração eu crio um órgão, e esse órgão continua na minha estrutura hierárquica, continua sendo mandado e comandado por mim. Quando eu descentralizo, não há mais esse viés de hierarquia. Na descentralização eu descentralizo e mando aquela pauta para lá. E vá para lá. Quando eu descentralizo, na verdade o que vai acontecer em termos práticos é o surgimento de uma nova pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica poderá ser de direito público, nos casos das autarquias, e poderá ser de direito privado, no caso das fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Ainda vale ressaltar que boa parte da doutrina vai entender que a fundação pública de direito público possui personalidade jurídica de direito público. Contudo, o que prevalece também no âmbito doutrinário é que a fundação pública de direito público, a bem da verdade, não passa de uma espécie de autarquia. Por essa razão, não deve prosperar o entendimento que vai dizer que as autarquias, na verdade, que as fundações públicas, na verdade, possuem personalidade jurídica preponderantemente de direito público. Isso não deve prosperar, uma vez que o próprio Decreto-Lei 200 do ano de 1967 vai nos dizer, tá, que na verdade o que existe aqui é Decreto-Lei 267 e seu artigo 5º nos fala que as fundações públicas em regra são de direito privado, mas já se admite a existência de fundações públicas mantidas e organizadas pelo poder público com personalidade jurídica de direito público. Aí a essas fundações públicas de direito público, dá-se as mesmas características, basicamente, de uma autarquia. Tranquilo? Massa! Eu ainda destaco que as fundações públicas, já que estamos falando dela, não podem ter fins lucrativos. Ademais, nós também teríamos aí as empresas estatais, que são compostas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Então, a descentralização administrativa, nos dizeres da questão, ocorre quando a divisão interna das atribuições administrativas por meio da criação de órgãos. Você que é meu aluno e que está acompanhando a aula até aqui com 23 minutos de aula, já sabe que essa questão está escancaradamente errada. Onde existe, na verdade, a divisão interna de atribuições administrativas por meio da criação de órgão, é na desconcentração administrativa. Na desconcentração administrativa, o que vai acontecer em termos práticos é o surgimento de novos órgãos esses que vão possuir atribuições próprias, fazendo com que haja um melhor desempenho e, consequentemente, privilegiando e homenageando a eficiência. Tranquilo? Então não confunda desconcentração com descentralização. Essa questão particularmente veio tranquilo, você que acompanhou a aula até aqui saberia tranquilamente responder. Mais uma questão e última acerca de desconcentração administrativa. Questão que vai dizer o seguinte. Pela desconcentração administrativa, ou pela desconcentração, o Estado delega
por meio de lei, o exercício da sua função administrativa. As pessoas jurídicas externas à sua estrutura. Então, pela desconcentração nos dizeres dessa questão, o Estado delega por meio de lei o exercício da sua função administrativa às pessoas jurídicas externas. Pessoa jurídica externa é pessoa jurídica que está fora. A sua estrutura. Questão muito errada. A gente visualizou que a desconcentração promove uma distribuição interna, intrapartes, dentro da administração. Então, eu não posso dizer, como essa questão está nos afirmando, que aqui na desconcentração haveria uma distribuição, um repasse, tá? De acordo com os dizeres da questão, que haveria aqui um repasse, uma delegação através de lei do exercício da função administrativa às pessoas jurídicas externas, externas à sua estrutura. Errado. De fato haveria esse repasse, mas seria aqui para as pessoas jurídicas o quê? Para dentro da própria pessoa jurídica. Não há uma saída da pessoa jurídica. Quando eu crio um órgão público por meio de desconcentração, há um repasse interno, uma distribuição interna de competências. De modo que não há essa ideia de sair, de repassar para as pessoas jurídicas que estão lá fora da estrutura administrativa. Por essa razão, essa questão não merece prosperar e, consequentemente, está incorreta. Dessa forma, nós acabamos o nosso primeiro bloco de aulas